Terça-feira é dia dele, Paulo Souto, com a coluna Eu Quero Saber. Bem-vindo, parceiro, em mais uma semana. Bom tê-lo aqui com a gente. Muitas perguntas de hoje, Paulo. E a primeira, eu acho que já é a pergunta do fim de ano, que é quem mandou pra gente foi a Lucélia Trindade, que é da cidade de Mari. Alô, Mari, bom dia. É a seguinte, a empregada doméstica tem direito de folgar os dias de Natal e Ano Novo? Eu tinha prometido a Lucélia semana passada a responder a pergunta. Que ia responder. Tem direito a folgar no dia 25 e 1º de janeiro. São feriados nacionais. São feriados nacionais. Certo. Não tem direito de folgar no dia 24 e dia 31. Não tem direito a essa folga, nem o horário é reduzido. Fica a critério do empregador. Tá, e é aquela mesma história. Se quiser que trabalhe, Se quiser que o empregado trabalhe no dia 25, vai ter ou paga dobrado ou concede uma folga em outro dia da semana. Simples Também assim. A mesma coisa para o dia 1º. Muito bem, são só 2 dias então, entre Natal e Ano Novo. 24 e Agora, considerando que este ano, o tanto dia 25 quanto o dia 1º... Cai no domingo. Domingo. Do mesmo jeito. Do mesmo nada jeito. Muda. Muitas nada. Pessoas com dúvidas sobre isso, não tem diferença nenhuma. O feriado cai no domingo, né? Infelizmente. Vai fazer o quê, né, gente? Pra gente aqui é até bom, porque a gente teria que trabalhar. Provavelmente não vamos ter que trabalhar no dia 25. Não tem jornal, né? Não tem bom dia para de domingo, Não tem bom dia. É até bom que se implanta o ano que vem, né? Tá vendo? Vamos ver se isso aí dá Amigão, certo. né? Paulo, vamos embora. Próxima pergunta de hoje aqui no nosso quadro Eu Quero Saber. É de Antônio Alves, ele que é de Cabedelo. Folgo um domingo por mês e o meu patrão não vai me considerar folga nos meses de dezembro e janeiro, sob a alegação de que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro vão cair no domingo. E eu já teria folga. Isso está certo? É o seguinte, o trabalhador que trabalhar os domingos, ele tem que ter uma folga no domingo por mês. Certo. Feriado, você dá uma folga no feriado? Não. Feriado já é feriado. Entendeu? Ele tem que dar outra folga em outro dia da semana. Quando o domingo não é feriado, tudo bem. Mas neste caso, os 2 domingos serão feriados. Tô entendendo. Entendeu? Então, nesse caso, ele vai ganhar folga de todo dia 1º. No dia 1º e tem que folgar outro domingo. Ao longo de janeiro tem que dar outra folga para ele. De janeiro e de dezembro, né? Sim, também. Porque todos os dois vão cair no domingo. Porque esse dia não é um dia normal. Esse ano vai ser um feriado, não vai ser um dia normal. Antônio, cobre os seus direitos aí, porque você pode sim folgar em mais um domingo. Quem vai abrir vai alegar isso aí. Não, você já tem... A folga não é desse jeito. Mas aí é o benefício de quem assiste ao Bom Dia Paraíba, que fica bem informado, sabe que pode cobrar do patrão. Não, senhor, porque eu vi o Paulo Souto falando na TV. Pronto, tá tudo certo. A gente está aqui para isso. Próxima pergunta. Vamos lá, Paulo. Agora de Luísa Maria, que é de Campina Grande. Quem recebia um auxílio-doença acidentário ficou com sequelas permanentes, no caso aí a redução da capacidade laborativa. Tem direito a uma aposentadoria por invalidez? Não, Patrícia. Ele vai ter direito, depois quando cessar o pagamento do auxílio-doença acidentário, ele vai ter direito a um auxílio-doença. O que é um auxílio-doença? É o pagamento de 50% do valor do seu salário de contribuição. Ou seja, se vamos dizer que se recolhe, o salário de contribuição dele é R$1.000, ele vai ter direito a um auxílio-acidente permanente de R$500, independente do seu trabalho. Ele pode continuar trabalhando, mas a aposentadoria não, porque ele só tem apenas uma redução na capacidade laborativa. O pessoal está doido para dar um jeito de aposentar, Paulo. Muita gente está correndo para isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a reforma da Previdência. Jean Martins agora é quem pergunta para você. O ano trabalhado como jovem aprendiz conta no somatório dos 5 anos para receber o abono do PIS? O aluno aprendiz é diferente do estagiário. Conta. Por quê? Porque o contrato do aluno aprendiz é registrado na carteira profissional e é feito o recolhimento da Previdência Social. E ele é um contrato, apesar de ser um contrato de 2 anos, ele conta para efeito de contagem para o abono do PIS. Portanto, conta. Mais uma pergunta que vem de Campina Grande para você, Paulo, dessa vez da Josefa. Uma mulher pode se aposentar por idade com quantos anos? A gente tem que falar hoje e o que pode mudar, né? Mas se Deus quiser vai permanecer isso. Vamos lá. Hoje, com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Hoje. A possibilidade é de mudar para qual? Seria 65 anos e 25 anos de contribuição. Você tem fé de que vai manter desse jeito? Vamos comentar depois. Daqui a pouquinho. Se deixar eu falar agora, a gente não vai... A Juliana, que é aqui de João Pessoa, Paulo, mandou mais uma pergunta para você. A empregada doméstica que pede demissão tem direito à redução na jornada de trabalho durante o cumprimento do aviso prévio? A redução da jornada de trabalho, que antes não existia para a doméstica, está prevista na Lei Complementar número 150/2015, mas só atinge os empregados que são demitidos sem justa causa e não aqueles que pedem demissão. Quem pede demissão não tem direito à redução na jornada. Essa redução é o quê? Hora extra? Reduz a jornada em 2 horas por dia, durante o cumprimento do aviso prévio, ou no final 7 dias, você folga 7 dias sem reduzir as 2 horas, e no final você fica dispensado de trabalhar 7 dias. Olha é a redução da jornada no aviso prévio. Mas para a Juliana, então, não, porque ela pediu demissão. Muito bem, vamos fazer mais uma pergunta agora que é do Williams Barbosa.
Ele quer saber o seguinte: quando é dado baixa na carteira de trabalho de quem se aposenta por invalidez? Só quando o INSS define que realmente aquele segurado não tem mais como voltar a exercer qualquer trabalho. Então, tem muita gente aposentada por invalidez, porque a cada 2 anos tem que ser feita uma revisão. Sim. E o INSS faz a revisão e continua o contrato suspenso, porque o contrato fica suspenso. Aí não abaixa na carteira. Então, tem muita gente com carteira que eles dizem, eu estou com a carteira em aberto. Realmente tá, mas não pode ser dado baixo. Estou entendendo. Paulo, a gente recebe todos os dias muitas perguntas para a nossa coluna, eu quero saber. E são casos absurdos com relação a direitos trabalhistas, previdenciários, que são violados dos nossos telespectadores. Teve um telespectador, o Pedro, que mandou uma pergunta para a gente impressionante. E a gente resolveu ir até a casa dele para conversar melhor sobre o que estava acontecendo com o Pedro. Zuila Davi foi lá. Oi, Patrícia. Oi, Paulo. Nós viemos aqui até a casa do Pedro para contar a história dele que está passando por uma situação bem difícil nesse fim de ano. O Pedro, ele é zelador e trabalha há 14 anos num condomínio aqui de João Pessoa. Só que, Pedro, agora você estava para entrar de férias, né, em dezembro, mas teve uma notícia ruim. Que notícia foi essa? Que eu ia ser demitido assim que eu entrasse de férias. Qual é a sua dúvida para Paulo Souto? Eu posso tirar minhas férias e ser demitido ao mesmo tempo, sem justa causa, sem ter recebido o aviso prévio? E outra dúvida que você tem, Pedro, que você já tinha me falado antes, é que o condomínio não pagou todos os meses o FGTS, o INSS, e você tem tudo isso comprovado, né? Tenho isso, peguei tudo direitinho. Não recebeu nenhum documento avisando dessa demissão? Não recebi. Foi tudo verbalmente por parte da administração. E aí, Paulo, como é que você pode ajudar a entender essa situação e ajudar o nosso querido Pedro? É com vocês aí. Pedro, primeiro, Vamos lá. ele não pode ser demitido durante o período que está em gozo de férias. Se quiserem demitir o Pedro, tem que demitir antes de ele começar a gozar Aí as suas pode. férias. Antes de começar a gozar as férias, pede. Paga o aviso prévio sem problema nenhum. Ele não pode cumprir o aviso prévio trabalhando durante o período das férias também. Certo. O que é que a empresa pode fazer? Ele goza as férias, quando ele terminar as férias, ele demite ou chega para ele e comunica, você agora vai cumprir o aviso prévio trabalhando. Nem pode cumprir o aviso prévio, nem pode demiti-lo durante o período das férias. Ao mesmo tempo, não pode. De jeito nenhum. Segundo, o que a administradora fez, não sei se foi a administradora ou foi o síndico, de que descontou do seu salário o INSS e não recolheu para a Previdência, é um crime de apropriação indébita previdenciária e a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Denuncie no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho. Isto é um crime contra o trabalhador. Isso é tanto o INSS quanto o FGTS, pelo que ele falou ali. Foi, os dois, pior ainda. O crime já está, tem mais um atenuante aí. Que situação, Denuncie. né? E pior é que é de muitos funcionários também. Agora, infelizmente, acontece e ninguém denuncia. É isso. O problema é este. É isso mesmo. Vamos denunciar. Paulo, ainda temos muito que conversar, como a gente já antecipou aqui hoje. A reforma da Previdência está aí, está na boca do povo, muita gente amedrontada. E a gente conta com essa parceria aqui no nosso Bom Dia justamente para isso, para que Paulo possa nos orientar e dar opinião. Então é isso que você vai fazer daqui a pouquinho, Paulo. Se Deus Combinado? quiser, no próximo bloco. Te espero. Até já, no próximo Até bloco. já. Chegou a hora, vamos falar sobre a já tão comentada reforma da Previdência. Muita gente ainda não está entendendo direito o que vai acontecer, mas o fato é que está todo mundo com medo. Antes, Paulo, de você comentar, a gente vai mostrar uma reportagem. Vamos mostrar uma situação de um trabalhador comum que vai ser afetado se essa reforma for aprovada de fato. Vamos ver na reportagem. Na reunião de planejamento da escola onde trabalha, Jussara é a mais experiente. São 27 anos de sala de aula. Pelas regras atuais, ela precisaria de mais 3 anos para se aposentar. Precisaria. Então, pela regra atual, eu me aposentava com tudo integral, né? Meu salário seria integral. Não ia haver perda nenhuma. Com essas mudanças aí que estão se encaminhando, você teria que pagar um pedágio ainda. Quanto tempo mais? O pedágio seria aproximadamente de 1 ano e meio. Ou seja, 4,5 ao todo. 4,5 ao todo. Se o texto da reforma da Previdência for aprovado, ela vai ter que obedecer às regras de transição. Elas atingem os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45. Funciona assim: o cidadão vai ter que trabalhar 50% a mais do que o tempo que restava para se aposentar pela regra atual. Toda vez que a possibilidade de uma mudança nas regras da aposentadoria é anunciada, muita gente só toma um tipo de atitude: corre direto
para uma agência do INSS. A procura aumentou e, com isso, o tempo de espera ficou maior. A gente teria aí por volta de 20 dias, né, como um tempo ideal para a gente, mas aí hoje a gente está acima de 40 dias nesse tempo médio de espera por alguns serviços. Com regras novas ou antigas, é possível ficar de olho na aposentadoria sem precisar ir nas agências. É interessante que as pessoas possam ter acesso à informação, se a empresa que trabalha, se está sendo feito a contribuição, se suas contribuições estão dentro do cadastro. Então, isso pode ser feito, inclusive, num pacote de serviços que a Previdência deve estar colocando dentro de pouco tempo, através da internet, tá? Através de uma senha, onde o cidadão vai poder consultar o seu cadastro. Para Jussara, resta continuar no batente e esperar que o tempo passe. Isso é, se daqui para lá não haver outras reformas, né? E esse pedágio aumentar. É o que está todo mundo pensando, né? O tempo tem que passar. Quando é que esse tempo vai permitir que eu me aposente? Vamos lá. Uma coisa de cada vez, porque são muitas mudanças. Com relação a... Você já anunciava antes, Paulo, que acha que pode ser que fique do mesmo jeito a idade e o tempo de contribuição para as mulheres. Que história é essa? Primeiro, graças a Deus, você me pediu para comentar eu sentado. Viu? Não é isso? Para deixar ele calmo, gente. Uma estratégia aqui. Eu tenho logo uma opinião pessoal. Eu acho que isso é um crime que está sendo cometido contra o trabalhador brasileiro, o servidor público, os aposentados e as pensionistas. Isso é um crime que está acontecendo. Hoje, o que é que... Você disse que poucas pessoas têm conhecimento. Por que tem conhecimento? Porque o projeto, a PEC chegou no Congresso, com menos de 24 horas, o relator, um cidadão, que vocês precisam saber quem ele é. Eu publiquei quem é esse cidadão, tem vários crimes. Ele nem sequer tem nível superior. Como é que se entrega uma matéria tão importante para a sociedade brasileira? É um cidadão deste. É um cidadão que é racista. Só para dizer o que ele disse recentemente, agora em outubro, com os aposentados, chamou os aposentados de vagabundos. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele é um cidadão que não merece estar onde está, como relator de um assunto tão importante. E foi votado muito rapidamente. Ele chegou, ele deu um parecer e mandou logo para a comissão. Eu só dou um exemplo. A PEC das domésticas começou em 2010 e foi aprovada em 2015. Foram 5 anos de debate. Isso só para uma categoria. Como é que você quer fazer um negócio às pressas, do jeito que o governo está empurrando de goela abaixo? Não pode, isso não pode acontecer. A sociedade não pode permitir isso. Entendeu? Os sindicatos têm que se juntar. Hoje você já vê manifestação da Associação Nacional dos Fiscais, da Receita Federal, a AJUF, dos juízes federais. Todo mundo está vendo que estão armando alguma coisa. A serviço de quem nós não sabemos ainda. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ir contestar e mostrar. Primeiro, direito adquirido. Chegam, fazem uma reunião, mostram uma entrevista coletiva que vamos respeitar o direito adquirido. Não vão coisíssima nenhuma. A lei não está respeitando. Não está. Nada do que eles colocaram se respeita. Vamos lá. Hoje, atualmente, a mulher pode se aposentar com 60 anos e 15 de contribuição. A previsão é que isso aumente para 65 e 25 anos de contribuição. Isso pode ser revertido, na sua opinião? Não, isso tem que ser revertido. Não pode, isso não pode passar, pelo amor de Deus. Mas é possível, na prática. Agora vamos fazer o seguinte. Nosso país vão combinar que às vezes algumas coisas acontecem. Você quer implantar isso aí? Implante a partir de agora. Quem já entrou no regime geral da Previdência Social não pode ser submetido a isso. Por quê? A regra do jogo, eu comparo isso, como pessoa um jogo, a regra é essa. No meio do jogo não pode alterar a regra. Estou entendendo. E se alterar, não estão respeitando o direito adquirido. Só para aquelas pessoas que ainda vão começar a contribuir, que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Você quer implantar por quê? Porque a pessoa vai ter opção. Se entra ou não, é opção minha, eu vou entrar desse jeito. Não quero, vou seguir outro caminho. Paulo, você como procurador federal do INSS, o argumento que baseia tudo isso é de que a Previdência está com um rombo milionário. Olha, eu vou falar como cidadão aqui. Não existe rombo na Previdência. O rombo nós sabemos onde está. Vamos cobrar quem deve, vamos conceder aposentadoria a quem contribui. Existem hoje milhões de aposentados no país que não contribuíram com um centavo para se aposentar e estão aposentados. Os trabalhadores rurais eram para estar contribuindo há anos, mas sempre deixaram para frente. Agora vão dizer que vão cobrar. Eu vou dar um exemplo do caso do servidor público, é bem prático. O servidor público, ele contribui acima... Hoje, no INSS, você tem um teto de contribuição. O servidor público não existe teto. Quanto mais ele ganhar, mais ele vai contribuir. Aí eu lhe pergunto, vão criar um teto idêntico ao da Previdência Social para o servidor público? Vão devolver o que ele pagou a mais? Eu pergunto, se ele pagou para ter uma aposentadoria maior e não vai ter, vão ter que devolver o dinheiro dele. Quem vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? Meu povo, vamos cobrar quem deve,
Vamos fazer uma revisão geral em todos os benefícios concedidos. Se fizerem isso, nós teremos superávit. Pega os aposentados rurais que não contribuíram, tirem da Previdência Social, criem uma previdência exclusiva para ele, que aí quem contribui vai ver, vai ter um superávit. O problema é esse. O problema está todo aí. Você tem que saber onde. Se você chegar e cobrar de quem deve, Sim. com certeza vai ter superávit. Os trabalhadores rurais, eles estavam dentro do que a lei dizia. Agora, se tirarem ele da Previdência, botarem num regime à parte, para que eles se adequem a esse regime, mas que também o prejuízo que eles deram não seja pago por outras Não, a pessoas. União arque. Mas eles estão dentro da regra, por quê? Porque ela foi sendo prorrogada. Exatamente. A lei Tinha um prazo, brechas existia um para prazo. isso. A Existia lei um prazo. permitia que seja feito Não, dessa permitia, porque o governo foi prorrogando. Entendeu? O próprio governo foi quem criou o rombo, nesse caso aí. Mas se você cobrar de quem deve, nós temos como ter um superávit. Não tem que botar essa conta. Não, a conta não pode ser do trabalhador. É muito fácil você chegar, não, está quebrado, em 6 meses eu vou resolver. Não façam isso não, pelo menos. Vamos fazer uma reforma da Previdência, agora vamos ajudar, vamos botar um relator capacitado, porque esse indivíduo aí nem nível superior tem. Ele é um comerciante da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, que ele não se intitula como profissão comerciante. Você vê no currículo dele, profissão, deputado. Estou entendendo. Meu Deus Tem do muitas céu, questões pelo aí amor de que há Deus, que se discutir, não podemos aceitar isso passivamente, não. Vamos lutar. Agora, o Supremo Tribunal Federal é o primeiro que deveria se levantar. Não, peraí, vamos respeitar o direito adquirido. Agora, será que vão respeitar? Eu estou vendo que não. A reforma, pelo que ando divulgando, eu nem sequer procurei ler. Eu acho que se eu for ler um negócio aqui, talvez eu tenha um infarto. Vai ter... Não vai vou ler ter porque é um negócio. absurdo tão grande, pelo amor de Deus. Paulo, obrigada pela sua opinião, por esclarecer a gente aqui com relação à reforma da Previdência. É muito importante que todo cidadão que vai ser diretamente influenciado por essas possíveis mudanças saibam do que está acontecendo. Vamos continuar. Vou aproveitar a sua presença aqui. Ainda tem perguntas na nossa lista. Desculpa pelo desabafo, né? Porque mas a gente tá aqui pra eu isso sou um mesmo. cidadão brasileiro, eu não gosto de política, eu sou apolítico. Entendeu? Mas numa hora dessa, nós temos que nos juntar, não podemos aceitar isso passivamente. É isso. O brasileiro anda apanhando muito. Não podemos não, meu povo, pelo amor de Deus. Vamos bater? Não, né? Vamos deixar bater desse jeito, não. A Alice, que também é de Cabedelo, Paulo, mais uma pergunta de Cabedelo aqui pra gente, é o seguinte: quem trabalha há 3 meses em um supermercado tem direito ao 13º salário integral? Não. Aí não, né? Ela vai ter direito a apenas 3 dozeavos e 13º Proporcional, assim como todo trabalhador. Próxima pergunta é de Patos. Adoro quando o Sertão participa com a gente. Quem foi é o José Soares da Silva. Ele pergunta assim: quem é aposentado por uma agência da Previdência Social de Fortaleza, no Ceará, pode fazer a perícia de revisão aqui em Patos, na Paraíba? Patrícia, eu sempre aconselho, as pessoas que se aposentam numa agência previdenciária de outra cidade, se ele mudar de endereço, ele comunica a Previdência Social. Porque ele vai receber uma correspondência, provavelmente, se ele não alterou o endereço, no endereço antigo dele em Fortaleza. Tô entendendo. Ele não vai poder fazer a perícia em Patos, tem que ser em Fortaleza. Agora, se ele alterou o endereço dele, dizendo que mora em Patos, vai ser feito em Patos. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui é de um telespectador que não quis se identificar, mas é a seguinte: qual é a penalidade para quem não paga o 13º em dia? Lembrando que em dia é 50% até o dia 30 de novembro e os outros 50% até o dia 20 de dezembro. Qual é a penalidade? Existe uma multa hoje de R$ 176,00 e alguns centavos. É a penalidade hoje prevista. É uma multa para o patrão, exatamente. para o empregador. Fabrício de Oliveira quer saber como é calculado o valor de um auxílio-doença. A média aritmética simples das 12 últimas contribuições feitas ao INSS. Simples assim, né? Uma Divide os 12 fácil. salários e calcula-se o valor de 91%. Se for salário mínimo, não, o valor vai ser o salário mínimo, normal, porque não pode ser inferior ao salário mínimo. Paulo, terça-feira da semana que vem você estará aqui ou já vai estar viajando? Eu já estarei de recesso. Recesso de fim de ano, a nossa coluna Eu Quero Saber. A gente volta no dia, só em janeiro, né? Só em janeiro, dia 10. Dia Na 10 de segunda janeiro. terça-feira de janeiro, então. Bom descanso, bom passeio, calma. Espero que na sua volta estejamos todos aqui com melhores notícias para dar para o trabalhador, viu? Mas o pessoal de casa que quiser ainda pode mandar perguntas, viu? Quando o Paulo voltar, a gente responde cada uma delas de pouquinho em pouquinho. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Eu desejo a você, a toda a nossa equipe, a todos os nossos telespectadores, um Feliz Natal pra nós. E um 2017 mais tranquilo para nós brasileiros. Com melhores notícias. Nós não merecemos o que estão tentando fazer conosco. Obrigada, Paulo. Vamos lutar contra esses absurdos que estão tentando fazer conosco. Bom dia para você e até a volta. Bom Natal, feliz ano novo.